E hoje vamos falar sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência. É importante dizer que tem algumas diferenças, né? É uma aposentadoria que traz algumas particularidades. Bom dia. Bom dia, audiência, todos que estão nos assistindo. Hoje nós viemos falar sobre a aposentadoria de pessoa com deficiência, que é uma pessoa que pode se aposentar mais cedo, porque tem regras diferenciadas, porém tem alguns requisitos que devem ser preenchidos também. Então, a gente precisa ter o tempo de contribuição trabalhado com a deficiência e também preencher os requisitos de tempo e idade, dependendo do tipo de aposentadoria PCD que nós vamos pleitear para a pessoa. Essa é uma particularidade, porque a aposentadoria da pessoa com deficiência, ela também garante o benefício, né, nas duas modalidades, por tempo de contribuição e também por idade. Isso, exatamente. Nós temos os dois tipos de aposentadoria para a pessoa com deficiência. Aposentadoria por idade, o segurado, né, do INSS consegue aposentar mais cedo, tendo os mesmos 15 anos de contribuição, porém a idade é menor. Seria de 60 anos para homem e 55 anos para mulher. Já a aposentadoria por tempo, a quantidade de tempo que você vai ter que contribuir para o INSS também é menor. Porém, com a aposentadoria de pessoa com deficiência, nós temos aí a análise de grau de deficiência, podendo ser leve, moderada ou grave. E cada grau de deficiência tem um tempo a ser comprovado. Então, temos uma escadinha aí. Deficiência leve são deficiência grave são 20 anos de contribuição para a mulher e 25 anos de contribuição para o homem. Deficiência moderada são 24 anos de contribuição para a mulher e 29 anos de contribuição para o homem. Já a deficiência leve são 28 anos de contribuição para a mulher e 33 anos de contribuição para o homem. É importante você ficar atento quanto à situação que a Júlia está chamando a atenção, né? Que é o grau da deficiência, porque você, para ter direito ao benefício, você tem que comprovar que você trabalhou durante todo aquele período, contribuindo como uma pessoa com deficiência, ou seja, tendo a deficiência. Isso. Esse tempo de contribuição tem que ser contribuído com a deficiência, trabalhado com a deficiência. Então, vamos colocar aí uma aposentadoria por idade. A pessoa completou os 15 anos de contribuição. Porém, desses 15, apenas 5 ela foi deficiente. Então, ela não encaixaria nesse tipo de aposentadoria. Porque com a pessoa com deficiência, você tem que comprovar que todos esses anos de contribuição, você já tinha essa deficiência. Então, não é só comprovar a deficiência, mas comprovar o tempo com que você convive com ela. E a forma de comprovar isso? Documentos, né? Laudos médicos, né? Aquela regrinha, aquela orientação que a gente com frequência fala, né? Isso, é a mesma orientação de sempre. Nós temos que ter laudos, tanto atualizados, para comprovar, né, qual é o tipo de deficiência, qual é o grau da deficiência, mas nesse caso, principalmente, é bom você ter os laudos antigos, que ajudam a comprovar quanto tempo você tem essa deficiência. Então, é importante guardar esses documentos médicos. E, além disso, tem deficiências que as pessoas adquirem através de um acidente. Então, é bom guardar o boletim de ocorrência, os laudos da época. E se for uma deficiência que você já nasceu com ela, os laudos mais antigos possíveis de serem guardados é bom você ter também. Porém, nesse processo também acontece a perícia. Então, a comprovação da deficiência será através da perícia. Os documentos vão ser bons para comprovar esse tempo com que você convive com ela. Esse é um ponto importante, que a perícia é inevitável, né? Você vai ter que passar por ela. E é até bom você passar por ela, porque aí junto com os laudos médicos e a perícia, você consegue comprovar que você tem a deficiência e que a deficiência ela traz algumas limitações, que é o que te dá direito de entrar nessa regra especial. Isso, exatamente. Não tem como fugir da perícia do INSS, ela sempre vai acontecer.
e ali ela vai poder comprovar que, no caso, a sua deficiência te limitou, né, durante a sua vida, né, trabalhista, contributiva, e não que ela é algo que te incapacita, porque se te incapacitar, a gente vai ali para um benefício de incapacidade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Já se for alguma deficiência que somente te atrapalhou durante a vida, mas você conseguiu trabalhar, contribuir todos esses anos, aí você consegue as facilidades, né, que traz esse tipo de aposentadoria. Eu tenho aqui a dúvida da Rafaela, né? O telefone está sempre disponível para você participar, tá, gente? Fica à vontade. A Rafaela está dizendo que o pai sofreu um acidente, aí ele está com a situação da visão monocular. Aí, nesse caso, né, ele pode começar, então, a contribuir dentro desse parâmetro da pessoa com deficiência. Isso dá a ele esse direito, né? Sim, nós temos uma lei de 2021 que leva a visão monocular como considerado deficiência. Porém, não é só a partir de 2021 que ela pode ser considerada. Então, desde quando ele teve, né, a perda da visão, ele já começou a ser considerado como pessoa com deficiência. Então, ele pode contribuir, sim, para o INSS como pessoa com deficiência, mas tem a observação também que quem tem a deficiência e não contribuiu como pessoa com deficiência, também não perdeu, né, esse tempo de contribuição. A gente consegue mostrar para o INSS que esse tempo foi contribuído, foi com a deficiência. Então, sim, ele pode, e quem não contribuiu como deficiência também pode comprovar essa deficiência lá quando for pedir o benefício. A Júlia deu uma dica importante agora há pouco, né? Que é o caso aqui do pai da Rafaela. O boletim do acidente, a situação ali do laudo do acidente, porque isso comprova quando ele passou a ter a deficiência, né? É extremamente importante essa questão dos documentos, gente. A gente sempre alerta sobre isso, né? Isso, inclusive no escritório a gente pediu recentemente uma aposentadoria de pessoa com deficiência, que atualmente ela recebe auxílio acidente. Ela tem uma comprovação inegável de que desde 1998 ele possui deficiência. Então, assim, quanto melhor a documentação, mais fácil da gente conseguir esse benefício. Aí vai sempre aquela orientação, né? Procure o profissional, né? O escritório Barbosa Oliveira está sempre de portas abertas para acolher todo mundo, né? Ali na Getúlio Vargas, em frente à sede da Previdência Social, tem também os contatos aí na tela, né? É sempre bom procurar antes o profissional, primeiro para poder fazer a avaliação, para poder ter esse auxílio, né? Na questão principalmente da documentação, para não perder tempo, né, Júlia? É o que a gente sempre fala, porque na Justiça ou na Previdência Social, né? Quando você, obviamente, faz aí o pedido e o pedido é negado, aí tem um processo de recurso, já demora a dar a resposta, então você não perde tempo, né? É sempre bom essa orientação. Isso, quando a gente procura um profissional na área, a gente já tem todas as maldades, né, do processo ali. Então, a gente sabe exatamente qual documento que tem que ser apresentado, qual tipo de documento, qual a ordem dos documentos que a gente apresenta. Então, a gente já sabe ali todas as maldades que a gente tem que saber na hora de pedir o benefício. Então, mesmo que você consiga fazer sozinho, a orientação melhor é que você procure um especialista na área. Eu tenho aqui a dúvida também da Silvana, é por isso que o telefone fica à disposição, né, para todo mundo poder participar. Ela está dizendo que a irmã tem um problema na coluna, mas só tem 4 anos que ela é fichada. Ela tem 42 anos. Né? Eu acredito que ela quer saber se ela pode pedir algum tipo de benefício. Né? Problema na coluna, pode pedir um benefício, nesse caso, como ela só tem 4 anos de contribuição, de incapacidade, caso esse problema da coluna seja algo incapacitante para ela no trabalho. Então, nesse caso, a gente partiria para um benefício de incapacidade, ou auxílio-doença, ou aposentadoria por invalidez, a depender de como é que está a situação dessa doença. Aí entra também naquilo que a gente já orientou outras vezes, né? A própria Júlia já falou sobre isso. Você tem que provar que aquela situação ali, ela te incapacita para o trabalho. Então, depende muito da profissão que você atua também, né? Isso, exatamente. Das outras vezes que eu vim aqui, eu sempre reforço isso, né? Qualquer doença que você tenha não é a causa de ganhar o benefício. O benefício é dado para quem está incapacitado para o trabalho. Então, você tem que comprovar que para a sua profissão
para o seu cargo, aquela doença te incapacita. Então, não é só ter a doença. Eu tenho a dúvida aqui também da Lucimeire. Obrigado, viu, Lucimeire, pelo carinho, obrigado pela audiência. Ela quer saber o seguinte: quem recebe pensão por morte perde a pensão se ela se casar novamente, se ela tiver um novo relacionamento? Depende, tudo tem que ser analisado, né? Primeiramente, a gente tem que analisar se essa pensão é vitalícia ou não, mas em via de regra, não. Inclusive, né, a gente sempre reforça também que a possibilidade até de acúmulo, né? Por exemplo, ela tem a pensão por morte, vai e tem direito de se aposentar, ela pode ter os dois benefícios, né? Sim, a pensão por morte é um benefício cumulativo, então a gente consegue receber tanto pensão por morte quanto aposentadoria ao mesmo tempo. Benefício não cumulado do INSS é o BPC. Com ele, a gente não consegue acumular nenhum outro benefício.